Você, titular de dados, sabe quais são os seus direitos frente aos controladores de dados? Sabe como exercê-los? Sabe o que fazer se o controlador de dados não te responder ou se não estiver tratando os seus dados da forma correta? Meu nome é Liana Trentin, eu sou advogada, sou mestre em Direito e trabalho com adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD trouxe um rol de direitos a nós titulares de dados. E nós podemos exercê-los frente aos controladores desses nossos dados, que podem ser aí empresas públicas ou privadas. Por exemplo, o comércio local da nossa cidade, hospitais públicos ou privados, escolas públicas ou privados, prefeituras. Todas essas empresas, elas têm o dever, elas possuem o dever de estabelecer um canal de comunicação com o titular de dados para que nós possamos, então, exercer esses nossos direitos. E entre esses nossos direitos, nós temos a confirmação do tratamento de dados, né? Saber se aquela empresa realmente trata os nossos dados pessoais, ter acesso aos nossos dados, corrigir ou então atualizar alguns dos nossos dados, pedir a exclusão dos nossos dados, revogação do consentimento, a portabilidade, né, que é encaminhar esses nossos dados para outras empresas, a anonimização, entre outros, então, direitos aí que a LGPD traz. Mas é claro que esses direitos que nós temos, né, nós titulares de dados, eles não são soberanos. Então, não vai ser sempre que nós, titulares de dados, ao solicitar a exclusão, deverá a empresa, assim, atender e excluir. Por quê? Porque as empresas, elas podem ter alguma obrigação legal de armazenar os nossos dados. Por exemplo, nós não podemos solicitar a exclusão do nosso prontuário médico de uma consulta que a gente fez no hospital. Por quê? Porque o hospital, ele tem uma obrigação legal de manter armazenado aquele nosso prontuário por um X tempo. A mesma forma, os laboratórios de análises clínicas. Sabe quando a gente vai até um laboratório e faz um exame de sangue, por exemplo? O laboratório, ele tem uma obrigação legal, tem uma lei que obriga a, assim, armazenar os nossos dados por um determinado tempo. Então, por mais que nós solicitamos a exclusão, o laboratório, ele terá sim que nos responder, nos informando o porquê, né? Aqui laboratório no nosso exemplo, o porquê ele não poderá excluir os nossos dados. Então, esses nossos direitos, apesar da LGPD nos trazer esses direitos, nós temos que lembrar que nem todos são soberanos. Então, não é em todos os momentos que eles assim poderão ser atendidos, mas deverá sim, em todos os casos, ter a resposta embasada daquele controlador de dados. E o que fazer caso você não tenha uma resposta do controlador de dados ou se quando você recebeu a resposta do controlador de dados, você identificou que os seus dados não estão sendo tratados da forma correta? O que você pode fazer? Você, enquanto titular de dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já disponibilizou lá no seu site um canal para denúncias, né? Uma petição do titular de dados. Se você entrar lá no site da NPD, você vai poder fazer o seu cadastro e lá informar os dados, né, por meio também da comprovação de que houve aquele contato com aquele controlador de dados e então explicar a situação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a NPD, ela já adotou esse canal para estar mais próxima do titular de dados e, a partir daí, direcionar também as suas ações de conscientização, as suas ações de fiscalização. Então, o titular de dados que não tiver o seu direito atendido ou quando constatar que o tratamento que está sendo feito com os seus dados pessoais é irregular, ele pode sim acionar a NPD e fazer então essa petição, uma espécie de reclamação, de denúncia, né, à NPD sobre aquele determinado controlador de dados. Lembrando sempre que precisa da identificação do titular de dados, da empresa e da comprovação do contato do titular de dados com aquele controlador de dados.
Agora então que você já sabe quais são seus direitos e como que você pode exercê-los frente a um controlador de dados, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana sai vídeo novo por aqui trazendo aí essas aplicações práticas da Lei Geral de Proteção de Dados, e me conta agora aqui nos comentários se você já teve algum retorno positivo ou negativo de algum controlador de dados quando você foi exercer aí os seus direitos. Até a próxima!